Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Emily Bombonati Maia vem de uma família muito religiosa e muito unida. Ela sempre frequentava a igreja aos domingos, mas nunca havia experimentado aquela fé de uma forma tão bonita assim como a mãe e a avó. Um dia, muito angustiada, cheia de questionamentos e dúvidas, ela resolveu experimentar a Deus e, a partir daí, sua vida passou por uma virada de 180 graus. Emily, que prazer ter você aqui, te conhecer, veio com essa beleza, com essa elegância toda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Quando você olha, Emily, para sua infância, que tipo de criança você era? Como que você se descreveria criança? Criança? Acho que animada, sempre fui animada. Sempre tive muitos amigos, meus parentes, meus familiares sempre foram muito unidos, então a gente sempre teve muito presente um na vida do outro, sempre junto. E eu mudei em várias cidades, por causa da profissão do meu pai. Então eu tive contato com muitas pessoas o tempo inteiro. Eu não tive uma infância que às vezes a pessoa cresce só num lugar e vive com aquela mesma pessoa. Eu tive cada lugarzinho que eu fui vivendo, eu fui tendo um nicho de amizades diferentes. Então você se adaptava bem a essas mudanças? Sim. Não era daquele tipo de criança tímida, retraída? Não, acredito que não. E quando você chegou na adolescência daí, que tipo de conversas, que assuntos que te interessavam? Eu gostava muito de filosofia, de história, eu gostava de conversar. Tinha amigos meus, assim, não todos, que eu tinha oportunidade de falar da vida, o que você acha, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Isso sempre me atraiu, eu sempre gostei de ler livros sobre esses assuntos. Então... É muito curioso mesmo, né? Essas questões que extrapolam a matéria, né? E Sim. A gente começa a pensar, puxa, mas será que isso faz sentido, né? De onde vem a vida? Sempre me chamou atenção. Interessante isso. Tinha algum assunto da vida, assim, que te perturbava? Eu não gostava do assunto da morte. Eu tinha medo de morrer e a morte em si falava, era uma coisa que me espantava. Não era vontade de falar sobre, não. Nem de pensar assim também. Sei. Agora, será que você teve casos de morte de pessoas próximas de você, assim? Tive amigos muito próximos, quatro que eu perdi. E decorrência, assim, de bebida alcoólica, dirigindo, bêbado. E um deles mexeu muito comigo, fez eu refletir mais, assim, nessas perguntas que eu sempre carregava comigo durante a vida. Como que aconteceu esse caso? Foi em agosto de 2009, ele era de Belo Horizonte. Ele não era muito próximo a mim, mas era meu amigo. E isso, o momento que eu estava vivendo naquela época, de alguma forma, me afetou muito e fez eu pensar novamente. Pô, ele estava aqui, de repente ele não está mais, mas ele estava ali, mas ele nunca mais vai estar ali. Então eu falava assim, tem que ter um sentido muito forte disso tudo. Tipo, qual foi a vida dele? O que está valendo a minha vida? Tem que ter uma resposta. E daí eu comecei a pensar de novo, né? E daí eu acabei me retraindo, eu falo que eu virei uma tartaruga, né? Me encolhi no casco, fiquei assim, uma semana, uns 15 dias que eu lembre, fiquei dentro do meu quarto e eu saía para trabalhar só, e ali eu passava o dia assim, chorando, eu falava, pedindo para Deus, falava assim, ó, eu quero ter uma fé igual da minha mãe e da minha avó. Porque eu queria mais Deus, assim, e elas tinham uma fé muito genuína, muito firme, assim, sabe? E eu não conseguia sentir aquilo. E eu falava assim, não, mas agora eu vou ter que sentir, porque a gente pensa em morte, a gente
sempre socorre a Deus, né? É. Então, daí eu falei assim, não, agora ele vai ter que me orientar. Alguma coisa que seja transcendente, né? Porque a gente não consegue resolver o problema da morte. O que a gente vai Sim. fazer? E ela é tão agressiva, né? E ela vem... É aquela coisa, né? Ela é democrática. Não adianta, vai pegar todo mundo. É a única certeza que a gente tem, né? Então... É muito triste. Nesse momento, se você pudesse dizer assim pra gente, que imagem de Deus que você tinha nessa fase? Eu não... Era um Deus bem distante, assim. Eu não sabia que existia um Deus que podia falar comigo, que era real. Eu não sabia nem que existia, assim. Eu não tinha nenhuma ideia de concepção, alguma coisa do tipo. Para mim era um Deus, ele existe, ele me fez, criou, mas esse relacionamento íntimo que hoje eu tenho, assim, é uma coisa... Você nem imaginava Não, foi isso. que eu fui descobrindo. Pois é, e naquela fase lá, né, de tristeza, de reflexão, de questionamento diante da morte, você pensou em se voltar para Deus, mas como que você ia buscar essa religiosidade? Eu lembro, eu trabalhava na época, aí eu acabava saindo do meu quarto, assim, esses dias para trabalhar, e antes do trabalho tinha uma igreja católica, e antes de dar o horário para ir para o trabalho, esse tempo que eu parei para fazer esses questionamentos de novo, eu parava ali e ficava ali. Tipo, ficava meu tempo, 1 hora, assim, 2, que eu acabava indo antes de entrar no trabalho, e ficava pedindo para Deus. Falei assim, ó, você vai ter que me mostrar, porque alguma coisa tem significado. Então agora você é a hora. Ai, mas é e fiquei bonito pedindo isso. Muito, eu só pedia, eu não fazia nada, acho que durante o tempo da minha vida. E você entrava lá dentro, sentava, pensava na vida, orava, assim, buscando. Eu falava assim, você me mostra alguma coisa você tem que falar pra mim. E daí eu tinha um amigo meu, eu não sabia que existia a igreja adventista do sétimo dia. Quando eu entrei na faculdade, que eu fiz em Campinas, eu tive a oportunidade de ter contato com 3 pessoas que eram adventistas. 2 estudavam comigo na minha sala e uma pessoa era meu veterano, que era uma pessoa que estava 1 ano acima de mim. Uhum. E eu cheguei até a morar com uma menina. Então, eu acabei tendo contato e conhecimento com do que elas acreditavam dentro dessa religião. Você fez faculdade de quê? Fiz de Direito. Nessa fase que você disse que passou por essa decepção e começou a buscar mais o religioso, você já tinha se formado? Não, eu estava fazendo... já tinha. Porque foi em 2009, Tá, já tinha se formado. É porque eu já conhecia as pessoas durante a faculdade, mas essa busca foi no ano seguinte da minha faculdade. Tá. Só antes de você continuar essa fase dos seus amigos, fala pra gente um pouquinho nessa fase da sua vida, qual que era um ideal de felicidade para você? Quando você olhava para o futuro, qual era o máximo de felicidade para você? Nossa, que difícil. O máximo de felicidade era... Eu acho que hoje eu costumo falar que é o meio padronizado que a gente tem, né? A gente busca se formar, estudar, se formar, você conseguir um bom trabalho, você ganhar o dinheiro, você ter uma família, você ter um carro, você ter uma casa. Então, eu acredito que o meu sonho era esse, porque dos tempos pra cá ele mudou muito. Querendo ou não, pois é, querendo ou não, é uma coisa que se limita muito a essa nossa vida aqui, né? Sim, às vezes você nem tem ideia que você tá dentro de um padrão, porque isso é um padrão hoje, né? É, sim. Então, com esse contexto, né, com esse ideal de vida na cabeça, você, de repente, se depara ali com 3 amigos diferentes. O que eles tinham de diferente? Como que você descobriu que eles eram religiosos? Porque eles guardavam sábado, era uma coisa, por exemplo, ia ter prova na faculdade, eles não podiam fazer, a gente ia ter festa, eles não iam, a gente falava, gente, como vocês não vão? Como vocês não podem fazer? A religião não te permite, aquelas conversas de sempre, sabe? A primeira vez, você se lembra a primeira vez que você ouviu esse nome? Eles são adventistas, ou eles disseram, como é que foi? O que me chamou a atenção foi do sábado, porque eu lembro de alguma parte da minha infância, assim, de falar assim, alguém comentar, tem gente que não come carne de porco, e guarda o sábado, e eu fiz alguma referência, assim, alguma memória que veio, que me puxou, que daí eu comecei a conectar com o adventismo, né? Mas até então eu também nunca procurei saber, não sabia o que era. Eu sabia que ele tinha... E você estranhou aqueles amigos ali que guardavam o sábado? Sim, eles me chamavam a atenção, porque tinha amigo meu que antes de comer ele parava e orava. Eu falei, gente, tá orando, né? Eu achava aquilo era muito diferente da minha cultura, assim, né? Que eu tava vindo. Ia fazer uma prova, orava. Ou qualquer coisa que ia fazer, antes, durante, depois, a pessoa tava orando. Eu falei, gente, mas... não, é diferente, legal, né? É uma coisa que te chama a atenção. Agora, entre você saber, né, que esses amigos guardavam o sábado e você, de repente, se deparar interessada em estudar a Bíblia com um desses amigos, como aconteceu? Que quando eu tava na busca de Deus... Eu lembrei de um amigo meu que era veterano, na época que eu estava com mais contato, que a gente trabalhava junto.
e liguei para ele. Eu falei, Luizão, eu preciso ouvir de Deus. E eu lembrei de você, porque o jeito que ele falava de Deus, as condutas dele, era uma pessoa calma, eu era muito sempre agitada. Eu falava, nossa, ele traz uma paz. Eu falei assim, então, assim, não sei, que eu preciso ouvir de Deus. Sim, não tinha expectativa de alguma coisa. Ele levou um susto. Ele falou assim, nossa, ele ainda falou você, porque eu sempre fui muito de festa, de estar com meus amigos, e de repente parar pra falar, de pensar de Deus, querer ouvir, falar de Deus. Então, ele foi esquisito também. Aí ele comentou comigo, falou assim, ó, na minha igreja, tá em semana de oração, ele morava em Hortolândia, ele falou, vem pra cá, tô te chamando, vem participar comigo. Eu falei assim, eu vou. E fui pro IASP, participei alguns dias, não fui todos os dias, participei alguns dias. Pra mim aquilo foi tudo novo, porque você entrar, você sair de uma igreja que é católica pra ir pra uma igreja, né, que é adventista, ou, né, ou outra evangélica, que seja, é diferente, né? O contexto todo daquilo, nossa, impactou muito. E eu gostei e me senti bem. E a partir dali eu peguei e falei assim, não, eu vou ler a Bíblia. Porque... Quer dizer, a primeira vez que você entrou numa igreja adventista foi justo no IASP, né? Que é um colégio internato, né? Adventista. E aí você entrou lá, é uma igreja grande, enorme, né? enorme. Você se lembra o que você sentiu naquele dia? Eu me senti como se eu tivesse assim, sabe quando você tá, né, mergulhando, você tá indo no mar, de repente abre aquela imensidão, assim, que você vê aquele negócio tudo novo, que te espanta, você fala, nossa... Um outro mundo. Foi a sensação que eu tive quando eu entrei. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Sabe assim? Foi muito novo. Assim, até materialmente, você olhar visualmente tudo, o jeito da pregação, o jeito que eles falavam, conduziam, aquilo me tocou, me senti bem. Agora, qual era a sua imagem, por exemplo, de crente? O que você pensava, né, sobre evangélicos antes disso? Era assim, era uma outra turma, né? Porque eu fui criada na igreja católica e é muito tradicional, de uma certa forma, né? Então, eu cheguei a ter uma tia minha que, numa época, ela mudou de religião, virou evangélica, e foi impacto na família, assim, nossa, ela mudou de religião. Então, as pessoas, pra mim, que não eram católicas, nossa, a pessoa tinha problema, era maluca, sei lá, ela precisa de psiquiatra, porque a pessoa saiu de fora porque ela não tá passando bem, entendeu? Era a imagem que eu tinha dos crentes que não eram católicos. Pois é, agora, de repente, você entra em uma igreja evangélica pela primeira vez. Por que será que não passou pela sua ideia? Ou passou em algum momento, você fala assim, gente, onde é que eu tô entrando? Pera lá, eu sou uma moça jovem, bonita, cheia de vida, inteligente, questionadora. Agora vou começar a me envolver com esse tipo de gente? Não, eu tive um receio muito grande, até porque como que eu ia falar, não ia chegar pra ninguém e falar só, tô participando de uma igreja, participei de uma igreja, que não era uma coisa concebível, até porque a minha ideia deles era outra, vai ser como eu vou fazer parte deles agora, entendeu? Era, assim, fiquei retraída, né? E você aceitou estudar a Bíblia? Aí eu aceitei estudar a Bíblia, falei assim, agora, eu falei assim, se eu tô procurando Deus, e meus pais sempre me ensinaram sobre Deus, eu aprendi através deles que Deus existia, passei a acreditar naquilo, e eu falei assim, meu pai sempre falou que todas as respostas que eu queria ter na vida estavam dentro da Bíblia, apesar de a gente não estudá-la. Eu falei assim, não, agora eu vou estudar. Falei, se você for olhar na história da humanidade, quantas pessoas já morreram por causa, né, dela, né, do conteúdo dela, eu falei assim, não, então vamos levar a sério. Eu leio tanto livro, vou ler a Bíblia agora também. Aí eu passei... Aí, antes disso, em 2007, mais ou menos, eu tive um amigo meu que ele se converteu para a igreja que eles chamam de Bola de Neve. Ele teve uma mudança repentina também, me chamou muita atenção. E chegou um momento que ele me deu a Bíblia e eu tentei ler anos antes. E eu lembro que eu li assim, eu não entendia nada. Nossa, era muito novo os termos, tudo. Aí fui fazendo uma listinha com o nome das palavras, assim, que eu ia lendo. E daí, quando ela ia aparecendo, eu ia colocando de novo capítulo, versículo, ia aparecendo e fui fazendo. Hoje eu sei que existe um índice emissivo na Bíblia. Mas que legal isso, você tem o seu, né? Sim. Que ótimo. Fui fazendo as minhas dúvidas. Eu falava assim, nossa, como eu precisava de alguém para tirar todas essas dúvidas minhas, assim, mas era muita dúvida. E você estudava sozinha? Assim, estudava. Eu lia, tentei ler, porque eu nunca até então tinha parado para ler, não, vou ler a Bíblia. Sim. Aí eu tirei esse propósito. Daí eu lembrei dessa listinha minha, liguei pro meu amigo, pro Luizão, falei assim, Luizão, tem essas dúvidas aqui, tal, né? Que é da minha listinha. Ele falou assim, Emily, você tá fazendo muita pergunta, eu vou te apresentar para uma outra pessoa, que é muito gente boa, e vai te explicar tintim por tintim daqui.
Eu falei, então tá. Aí ele me foi apresentado para o Moisés Sanches, que ele é um professor do IASF também. E comecei a fazer um estudo, assim, um estudo bíblico com ele. Mas, a princípio, eu fui uma vez na casa dele, levei essa minha listinha e comecei a fazer as perguntas. Aí ele falou, o primeiro assunto que já foi a morte, e saí de lá deslumbrada, assim, espantada também com tudo que eu estava aprendendo, porque era tudo muito novo. Olha. E eu falei, preciso de mais informação, né? Ele estava disposto, ele estava ali querendo contar, né? E daí comecei a fazer o estudo. Então, aí toda sexta-feira eu saía do meu trabalho, eu pegava um ônibus, que eu, na época andava de ônibus, aí eu ia até a rodoviária de Campinas, lá eu ficava esperando o ônibus para ir até a rodoviária de Hortolândia. Eu já fiz esse trajeto, mas é demorado. Sim. E você fazia isso no final de uma semana, né, de trabalho, um final de semana cansativo, onde muita gente quer ir para um barzinho, ou talvez você mesmo. O que você costumava fazer em sexta-feira à noite? Sim, né, no passado. Não, e era até estranho, porque as pessoas falavam assim, e Emily, e aí, vamos se encontrar hoje? Eu falei assim, não, galera, tipo, não vou. Mas eu também não podia falar assim, viu, eu tô aqui, eu não vou porque eu tô escutando falar de Jesus. Sabe? No momento que eu vivia, aquilo soava ridículo. Olha que coisa estranha, né? Olha. E não tinha como. E normalmente eu voltava de final de semana também, eu não tinha possibilidade de chegar e falar assim, mãe, tô aqui, que eu tô conversando com uma pessoa que é adventista, ele tá me doutrinando aqui, entendeu? Então, mas escuta, menina, e que horas você voltava para casa? E daí, como o Moisés estava super disposto a tirar minhas dúvidas, ele caiu como uma luva para mim, né? Porque eu estava ali querendo saber de um monte de coisas, paciente, ele é cheio de sabedoria. Ele tinha uma paciência enorme, ele estava disposto para falar, e eu falava assim, não, eu vou ficar aqui até o último limite. Na hora que você fala assim, pode ir embora da minha casa, eu vou. E daí eu ficava lá, acabava pegando o último ônibus que tinha, que era 11 horas, meia-noite. Aí eu fazia esse mesmo trajeto, acabava chegando tarde em casa. Esse percurso não é muito confiável, não é muito segurança. Então aí ninguém sabia que eu estava participando disso. Então aí eu ia orando, né? Falei assim, ai Deus, não deixa acontecer nada comigo, porque eu tô aqui, ninguém sabe que eu tô aqui. Olha só, que corajosa. Mas, Emily, tudo isso é muito intrigante. Porque a imagem, né? Uma pessoa que olha para uma conversa dessa com um olhar assim frio e seco, a pessoa pode pensar, puxa, mas uma menina dessa, uma menina inteligente, uma menina questionadora, e quem é que diz que ela simplesmente não foi convencida por bons argumentos de uma pessoa que já estava... Isso não te passava pela cabeça? Não, passou muito, porque o Moisés, ele tem um conhecimento extraordinário, e ele tem uma didática, assim, impressionante. E eu falava assim, esse cara vai me ganhar na retórica. Porque até então, era o primeiro contato que eu estava tendo após o catolicismo. E eu falei assim, eu já entro com uma pessoa super boa, assim. Ele falou assim, e se ele me enganar, né? Então. Aí eu falei assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu peguei, fiz umas 10 perguntas que eu achava essenciais para mim. E passei a perguntar para as outras pessoas. Fui perguntar para pastor de Nazareno, pastor da Cantrogular, para espírita, para padre, para testemunha de Jeová. As mesmas perguntas. E daí aquelas foram dando resposta de acordo com a Bíblia. Aí eu fui acatando, fui vendo as diferenças. Você tem um leque de denominação hoje muito grande. Sim. Mas através do meu estudo, o que eu achei fácil foi a questão do sábado, porque para mim era muito evidente na Bíblia. Então, eu diminuí isso a, sei lá, 4, 5 denominações. Então, eu comecei a pesquisar a partir disso. E os adventistas, eles eram muito incisivos no sentido assim, abre a Bíblia que eu vou te mostrar. O Moisés, assim, ele falava assim, abre na Bíblia tal agora aqui, abre aqui, abre aqui. E eu falo, como advogada, eu falava assim, então tá, então você tá mostrando o código, tá mostrando o código aqui, não, tá confiável, a evidência tá posta. Olha só, que coisa impressionante. Agora, entre você se convencer, né, de um argumento lógico, e entre você experimentar, assumir para você uma verdade, porque uma coisa é você achar lógica, outra coisa é você ter um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, entregar seu coração, fazer um compromisso, né, uma aliança com Cristo para a vida. Como que foi que aconteceu esse seu momento de entrega, o ponto da virada nessa história? Foi porque eu acho que eu vivi tudo isso que eu estava vivendo, que eu vivo hoje, porque eu pedi para Deus, né? Eu falo que eu escolhi Ele, porque eu não tinha essa vontade de buscar a Deus ou de estar com Ele. Porque eu não sabia que Ele era real. Eu não sabia que eu podia conversar e que Ele ia conversar, retribuir comigo. Hoje eu vejo isso Ele fazendo o tempo inteiro na minha vida. E eu sei que, nossa, que quanto mais próximo eu estiver dEle, vai ser maior ainda isso. E eu não tinha essa busca. Então, para mim,
a hora que eu comecei a sentir, comecei a buscar e comecei a colocar isso em prática na minha vida, aí eu comecei a mudar. Assim, eu mudei os primeiros passos que eu tive. Eu parei, por exemplo, de beber, que eu bebia com meus amigos bastante. Eu adorava usar joias e anéis, e colares. Aí eu fui parando também. Eu olho para trás, eu vejo várias fases que eu fui passando. Eu passei a ser uma pessoa mais honesta. Sabe aquelas mentirinhas que você acaba falando, Sim. de bobagem? Assim, não precisa. Então, assim, evita falar mentira. Não fala mentira. Olha, que E aí legal. fui me envolvendo mais, assim, com os aspectos, com os princípios bíblicos. Sim. Busquei mais programas, a participar mais de encontros que tinham dentro da igreja. O que foi que te deu a certeza e aquele momento em que você falou assim, eu quero ser batizada? Porque porque tinha muita coisa que eu queria ainda fazer mudar na minha vida e eu não conseguia. E conversando com as pessoas, assim, para buscar, né, conselho, eles falavam assim, seu relacionamento com Deus tem que estar forte. Então, eu resolvi me batizar, porque eu sei que me batizando, de uma certa forma, Deus também ia estar me ajudando a tomar as outras decisões, tudo que eu tenho que tomar na minha vida. Aí, eu me batizei em agosto de 2013, uns 2 anos atrás. Uhum. E agora, assim, eu tenho uma vida... Nossa, eu falo que eu não tenho nada do eu antigo. O que hoje significou muito para diferente. você, Emily, aquele momento de você entrar dentro de um tanque batismal e baixar as águas? Foi uma decisão difícil, porque eu tinha que falar para meus pais, né? Claro. E como isso foi difícil para você e marcante ao mesmo tempo, né? Sim, porque a gente acaba sofrendo uma certa discriminação, assim, né? Porque eu tinha primos que chegavam para mim e falavam assim, falaram pra gente não falar com você que você vai fazer uma lavagem cerebral na gente. A gente falava assim, você tá entrando, é uma seita, cuidado. Aí falava assim, ela vem ela com Deus dela. Assim, o fato de eu querer pegar um carro para assistir um culto, eu tinha receio de pedir, porque eu falei, nossa, eu vou falar que eu tô indo pra igreja, sabe assim, eram umas coisas que vai criando. E que nem você falou, são meus pais também, que a princípio foi o que mais, né, que você faz, poxa, eu amo meus pais, são as pessoas que eu mais amo nessa vida. E de uma certa forma, o meu maior receio é que é como se eu tivesse duvidando, questionando a educação que eles deram para mim. E não era esse o ponto, entendeu? Não, é uma sequência. Mas passou. Que hoje bom. Tá tudo certo. Que bom. Emily, quando você olha para trás hoje, apesar de estar um passado bem recente, essa sua caminhada com Deus, né? A gente começou aqui falando de morte. E realmente este é um assunto, olha, qualquer filosofia que se apresente diante de nós que não resolva essa questão da morte é um beco sem saída, é uma furada, porque esse é o maior problema que o ser humano tem. Então, para a gente encerrar esse momento aqui, eu queria só que você dissesse como é que você enxerga a questão da morte hoje. Nossa, tranquilamente. Se tem uma coisa que eu não tenho medo hoje é da morte. Olha, que Acho que justamente a gente já passa a estudar, de ter o conhecimento, e com o conhecimento você sabe o que vai acontecer. Então, hoje, nossa, eu sou totalmente tranquila, não... Sem palavras, assim, tanto que... Que linda essa sua história, porque você buscou a Deus e a Bíblia tem vários versos ali que dão a certeza pra gente de que se a gente buscar, é isso que Deus quer de nós. Ele está disponível e Ele está disposto a se revelar. E a sua história que você acabou de contar, que foi justamente isso. Você buscou a Deus, abriu seu coração e Ele veio principalmente para resolver a principal e maior questão que a gente tem na nossa vida, que é essa questão da morte. Amém. A gente tem aqui no nosso programa, Emily, um momento que é de umas perguntas rapidinhas, é um ping-pong. Então eu vou falar para você uma palavra e aí você me diz o que vem à sua mente. Vamos lá? Vida. Luta. O tempo. É ouro. Beleza. Da natureza. Morte. Passado. Sucesso. Do ar. Deus. Nossa. Meu relacionamento, meu amigo. Felicidade. Servir. Dinheiro. Troca. Um sentimento constante. Mais de Deus, menos de mim. O que te faz feliz? Estar com as pessoas, falar de Deus, poder compartilhar tudo que eu aprendi. Um perigo. Se afastar de Deus. Uma grande necessidade.
Nossa, comunhão com Deus. Um privilégio. Ter tido pessoas dispostas a me compartilhar a experiência. Um medo. Do mar. Juventude. É ótimo. A grande lição da sua história. A persistência. Um sonho. Um sonho. Ser missionário. Sofrimento. É inevitável. Uma música. Nossa canção E o seu abraço especial de hoje vai para quem? vai para Tayana. Quem que é a Tayana? Ela me indicou pro programa, foi uma das primeiras pessoas que eu contei meu testemunho. Que Uma missão que eu legal. participei. Um abraço para ela. Bom, Emily, a gente falou aqui um pouquinho, eu te fiz a pergunta sobre qual a visão que você tinha de futuro, qual era o seu ideal de vida antes. E só para a gente encerrar aqui esse momento, eu queria que você falasse hoje, qual é a sua visão seu ideal de felicidade, sua visão de futuro? Meu ideal de felicidade hoje é servir. É poder servir aonde Deus quiser que eu vá, o que Ele quiser que eu faça, aonde for, a hora que for. Eu tô aqui, eis-me aqui, Senhor. E qual é um versículo da Bíblia que te acompanha? Marcos 9:23. Fala, se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Ai, que lindo isso. Poxa vida, esse versículo tem tudo a ver com a sua história. Sim. Adorei te conhecer, Emily, Obrigada, adorei Raquel. conversar com você. Que Deus continue te abençoando, te guiando, te dando força, aumentando a sua fé nessa caminhada e que você ainda continue sendo essa luz Obrigada. para muitas outras pessoas. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.